Olá, turma, bom dia, que Deus abençoe a todos, né? Que abençoe o nosso dia, uma ótima terça-feira. Nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje, tá? Então, turma, a nossa agenda de hoje é a seguinte: nós temos matemática com sistema de numeração antiga, tá? Nós vimos bem isso já em aulas passadas. Ciência, nós temos a água, tá? Texto 6, 7, 8, 9 e atividade 10, 11, tá? Temos ética com o tema melhor amigo e para casa ciências nós temos a página 12, tá? Lembrando que essa agenda é a mesma agenda que eu faço em sala de aula. Se você estivesse em sala de aula, nós iríamos fazer maior parte das atividades em sala e só iria para casa só a página 12 de ciências, tá? Só seria de casa. Mas como você está na modalidade remota, você vai fazer todas as atividades em casa, tá? Nós vamos iniciar aqui. Peguem primeiramente esses livros, Matemática, Ciências e Cidadania Moral e Ética, né? A nossa ética, né? Que são os 3 livros que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, nós vamos dar início aqui à matemática, tá? Nós vimos nas aulas passadas o sistema de numeração antigo, né, e a evolução desses números, tá? Então, nós vimos, tá, turma, que os números, né, esse sistema de numeração, ele foi criado pela necessidade que o homem tinha de contar, né, de se organizar. Então, nós sabemos que o nosso sistema de numeração é indo-arábico, né, que foram um sistema, né, criado, né, pelos hindus, pela necessidade de contagem, né, e os árabes, né, espalharam esse sistema pelo mundo. Nós vimos também outros sistemas de numeração que foram criados na Babilônia, né, os sumérios, né, os gregos, tá? Então essas pessoas também, esses povos também criaram esse tipo de sistema de numeração. E temos também o sistema de numeração romana, né, que nós estudamos esse sistema até hoje. E nós temos esse sistema de numeração romana nos nossos livros porque nós temos ainda, né, objetos, né, em que nós necessitamos conhecer esses números, né, esse sistema de numeração romana para que a gente possa compreender. Por exemplo, um livro em que as páginas são em sistema de numeração romana, a gente precisa conhecer os números romanos para a gente poder dar sequência, entender que número é aquele. Um relógio que está em sistema de numeração romana, então a gente precisa conhecer os números romanos para a gente entender as horas de um relógio no sistema de numeração romano, tá? Algumas personalidades, né, que como nós já vimos nas aulas passadas também, né, tem o seu nome associado a um número romano. Então é importante, né, que a gente estude também esse sistema de numeração romano, tá? Nós estudamos o nosso, que é o indo-arábico, e também estudamos, né, vimos também e veremos no livro de vocês o sistema de numeração romano, tá? Então aqui vocês vão fazer a leitura, tá? Aqui que conta, né? Mais aprofundado do que eu acabei de relatar para vocês, porque eu falo de uma forma mais sucinta para que vocês compreendam mais. A gente já viu esse sistema, o passo a passo dele, tá? Em uma aula anterior. Então, vocês vão fazer essa leitura aqui, tá? Da página 6, ok? Nós temos aí o sistema de numeração egípcio, tá? Nós também vimos, eu mostrei também um quadrinho desse sistema de numeração. Temos o sistema de numeração babilônico, dos babilônicos, tá? Eu também mostrei na aula anterior esse sistema, tá? Então, percebam que o símbolo ele vai representar uma numeração, tá? Como o sistema de numeração romana, logo aí do lado também, que são formados por 7, né? 7 letras maiúsculas, o número romano, o sistema de numeração romano, são 7 letras, tá? E essas 7 vão formar todos os outros números romanos, cada um representando, né, um número do nosso indo-arábico, tá? Do nosso sistema de numeração, ok? Então, vocês também vão fazer uma leitura, tá? Aqui também, desse sistema, só para vocês relembrarem o que a gente já viu na aula passada, ok? Aqui, nós temos a continuação, né, desse sistema de numeração romana, tá? Na primeira atividade, tá? Nós temos o seguinte: sabemos que muitos sistemas de numeração antigos agrupam elementos de 10 em 10. Como o sistema de numeração
egípcio, observe as crianças jogando vôlei, tá? Então, vocês vão observar aqui essas crianças jogando vôlei. Lá na letra A, nós temos o seguinte: no seu entendimento, quem está ganhando a partida, tá? Então, percebam logo ali abaixo, tá? O que aquele garotinho está fazendo, ok? E como está sendo realizado lá esse jogo de vôlei, ok? E responda essa questão. Na letra B, nós temos: como você percebe o critério de agrupamento dos elementos feito pela criança que está marcando o placar, tá? Então, percebam aí, né? O placar é o que está nessas folhinhas. Tem uma folhinha de cada lado de quem está marcando esse placar. Então, você vai observar quem é que está ganhando e como foi que ele fez, né? Esse sistema aí, tá? E na letra C, nós temos o seguinte: se a partida terminar em 21 pontos, quantos conjuntos a criança que está marcando o placar, tá, irá formar? Com base em seu sistema de numeração, tá? Então, de acordo com esse placar, tá? Como é que essa criança ela vai realizar isso? Como é que ela vai fazer essa relação com esse sistema? Então, observem primeiramente a folhinha, né, que ele está marcando lá, tá? E de acordo com a pergunta aqui, vocês também vão realizar essa questão aqui, tá? No caso, a letra C, ok? Nós temos aqui a segunda questão, né? Represente com o algarismo da nossa escrita, tá? De acordo com o que se pede aqui, tá? Então, vocês vão fazer a leitura do quadrinho verde e do quadrinho amarelo, ok? E vão responder de acordo com o que se pede, tá? De acordo com o nosso sistema, tá? Os nossos algarismos na escrita, tá? Com base no que você aprendeu, né, sobre o sistema de numeração romana, escreva, né, os números que estão do lado, né, estão posicionados um abaixo do outro, vocês vão colocar eles em números romanos, tá? Tia, como é que eu vou fazer isso? Lembra da nossa aula anterior, em que nós vimos os números romanos? Nós já sabemos que os números romanos, né, são formados por 7 letras maiúsculas do alfabeto, tá? Cada letrinha daquela vai representar um número, ok? Então, isso nós vimos no conteúdo anterior. Esse daqui vai só reforçar, a leitura vai só reforçar o que nós já vimos. Então, vocês vão colocar esses números, tá? Aqui em algarismos romanos, tá? Na quarta, vocês vão observar essa trilha aqui também, tá? A trilha, ela está em números romanos, tá? Vocês vão colocar esses números romanos na escrita do nosso sistema de numeração, ou seja, na escrita do indo-arábico, como nós já vimos também, tá? Então, você tem aí o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, o terceiro e o quarto. Vão observar esse número romano e vão transformá-lo para o nosso sistema de numeração, ok? Na quinta, vocês vão analisar a legenda das imagens a seguir, vão circular os números que aparecem, tá? E escrevam com algarismos romanos, ok? Então, temos um livro e temos uma imagem. Vocês vão observar essas duas imagens, vão passá-los e escrevê-los, né, no caso, com algarismos romanos, tá? Então, observem bem essas duas imagens, tá? A leiturazinha lá nesse textozinho menor, observe a numeração e escreva-os com algarismos romanos, tá ok? A gente vai finalizar aqui, tá? Essa questão, ok? Essa página, página 9. Tá? Então, não se esqueçam, tá, turma? O nosso sistema de numeração se chama indo-arábico. Nós tivemos outros sistemas, o sistema egípcio, o sistema babilônico, sumério, tá? Então, todos esses sistemas, né, foram criados para facilitar a vida do homem, para facilitar, para que o homem se organizasse, para que o homem soubesse contar, né, se organizar em seu meio, tá? E os dois sistemas que nós estudamos em nossos livros é o nosso e um outro sistema
que nós estudamos é o que a gente está vendo agora, que é o sistema de numeração romana, né? Porque alguns objetos, algumas coisas que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia, que utiliza esse sistema de numeração. Então, é necessário que a gente conheça esse sistema de numeração para que a gente possa entender, tá? Seja a página de um livro, seja um relógio, tá? Para que a gente possa compreender, ok? Então, a gente vai dar início aqui às ciências, tá? No conteúdo de ciências, hoje nós temos a água, tá? Nós sabemos que o planeta Terra, a maior parte é coberta por água, tá? Até essa semana, um aluno me questionou, né? Tia, por que a Terra, né, tem a porção menor de terra e é chamado de terra e não de água, né? Terra e não é um planeta água. E ele está coberto de razão, né? Mas isso aí foi uma questão, né, da descoberta, né, do início de tudo, tá? Então, o nosso planeta, ele possui mais água ou mais terra, tá? Então, visualmente, vocês conseguem observar isso, né? Então, vocês vão analisar essa imagem, tá? Tem uma imagem logo abaixo aí, né, em círculo, que vocês observam bem, ele está em forma plana, é como se a gente colocasse a Terra, né, com a esfera em forma plana, e mostra para vocês a quantidade, né, que nós temos de terra, que é rochoso, e a quantidade que é de água, e visualmente mostra, né, afirma, né, que a maior parte, né, da nossa Terra é coberta por água, tá? Então, a água, turma, como diz aqui no livro de vocês, né, de fato a Terra ela é constituída em sua maior parte por água. Ela ocupa cerca de 70% da superfície terrestre, apenas 30% é coberta por terra. Para se ter uma ideia, né, o nosso planeta ele fosse dividido em 4 partes iguais, aproximadamente 3 delas seria de água, tá? Então, para você ver a porção, né, que é a água em relação a essa divisão se fosse dividida a terra, né? A quantidade seria muito maior, tá? Só que na questão água, né, relacionada à água, a água ela tem as suas propriedades, tá? E aqui o livro ele descreve bem, né, as propriedades da água, tá? A água, quando está em sua condição, as suas condições naturais, ela possui as seguintes propriedades, tá? Então, a água ela é incolor, não tem cor, ela é inodora, não tem cheiro e ela é insípida, ela não tem sabor. Vamos lá, propriedades da água: incolor, inodora, insípida, tá? Incolor não tem cor, inodora não tem cheiro, insípida não tem sabor, tá? Então, aqui são as propriedades da água, tá? Então, além disso, vocês vão fazer essa leitura desse texto logo aqui abaixo, tá? Para estar também ajudando vocês nessa composição da água. O símbolo da água, né? Químico dela vai ser H2O, tá? Logo abaixo também vai citar para vocês. Não se esqueçam das propriedades da água, incolor, insípida e inodora, tá? Aqui nós temos o estado físico da água e em que estado físico a água ela pode estar líquida, a água pode estar líquida, ela pode estar sólida ou pode estar gasosa, na forma gasosa, no estado gasoso, tá? Então aqui no livro de vocês diz o seguinte: a água pode ser encontrada em 3 estados diferentes: líquida, sólida e gasosa. Tá? A água das chuvas, dos rios, lagos, mares, em que nós vemos, essa água ela está líquida, ela está no estado líquido, tá? Agora o gelo, né, que apresenta, né, a água no estado sólido, né, ela pode estar nas geleiras, pode estar naqueles cubinhos dentro da geladeira da gente. Então, esse estado da água é sólido, tá? E no gasoso, né, as nuvens, né, quando se formam, tá? Com o vapor da água, né? Vão formar as nuvens, ou quando a gente coloca uma panela com água, né? Para ferver, aquele vaporzinho que sai é o estado gasoso da água,
tá? Então, aqui são exemplos que ajudam bem a você compreender esse estado físico da água, ok? Então, logo do lado, aí no livro de vocês, também tem informando para vocês, né, que é necessário haver uma mudança de temperatura da água para que ela passe, né, de um estado físico para o outro. E essas mudanças de estado recebem denominações específicas, ou seja, a mudança da temperatura vai determinar em que estado da água, em que estado físico da água vai estar, tá? Então nós temos aí a fusão, né, que é a mudança que ocorre quando a água sai do estado sólido para o líquido, tá? Ou seja, vai estar derretendo, ok? Temos a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, quando você bota essa vasilhazinha, né, dos cubinhos de gelo líquida e quando você vai pegar um tempo depois ela está sólida, então isso é solidificação, é do líquido para o sólido, tá? Temos a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, é o exemplo que eu citei para vocês, né, quando se coloca uma vasilha, né, uma panela, algo com a água, né, e com o tempo ela vai esquentar, então vai vaporizar, tá ok? Então essa passagem também, ou seja, essa mudança de temperatura faz com que essa situação, né, esse estado mude. E temos a liquefação ou condensação, que é a passagem, né, do estado gasoso para o líquido, né? São as formações, né, lá das nuvens, né, carregadas por água. Então, essas nuvens, né, o que vai acontecer, né? Essa condensação é quando essa passagem, né, do estado gasoso, ele vai para o líquido, certo? Então, nós temos aqui os quatro denominações, né, específicas, né, quando se muda essa temperatura da água, tá? Então, esses estados físicos, né, eles podem ser alterados de acordo com a temperatura aqui, como vocês observam na página de vocês, tá? Então, turma, aqui, ó, tem bem específico, né, mostrando, né, essa mudança, tá, desse estado. Vejam aí, né, o cubinho de gelo, nós temos aí, né, do cubinho de gelo lá para o líquido, do líquido para a nuvem, depois vem voltando, né, da nuvem para temos a liquefação, da liquefação podemos ter a solidificação. Então temos aí, se você observar bem, ó, fusão, vaporização, liquefação e solidificação, tá? Então tá esquematizado bem direitinho, ok? Então, eu acho que você lembra, né, que como você foi minha aluna, né, no ano passado, lembra do ciclo da água, né? Aquela questão em que a água, né, ela sai de um estado, vai para o outro, né? Forma aquele ciclo da água, tá? Vai formar as nuvens, ok? Depois vai voltar para o mesmo ciclo novamente. É o que acontece basicamente lá em cima, tá? Essa mudança da temperatura, tá? Que também vai ajudar na questão do ciclo da água. Então, você vai fazer a leitura aqui dos quadrinhos também, tá? Que indica bem direitinho esse ciclo da água, tá ok? Aqui nós temos o tratamento da água. Além de ter esse ciclo, né, natural da água, porque o ciclo da água ele é um ciclo natural, tá? Isso de uma forma em que o homem não interrompa, né? Porque há caso, né, em que vai haver alguma situação, né, que de interromper, mas o ciclo natural vai ser sempre esse ciclo, tá? Nós temos a estação de tratamento da água. E o que é a estação de tratamento da água? É quando a água ela é tratada, tá? Quando a estação de tratamento da água, né, que é o ETA, né, serve para eliminar os micro-organismos, ok? Então, a água ela é captada, ela é levada a esses reservatórios que vão passar de nível em nível, tratando, retirando esses micro-organismos, né, que podem causar alguma doença, tá? Tirando toda a sujeira, todas as substâncias tóxicas dessa água, tá? Para quando ela chegar à nossa casa, ela chegar tratada, tá? Uma pergunta, né, que poderia surgir, né? Todo mundo tem água tratada? Infelizmente não.
tá? A água tratada vai ser aquela água, né, em que ela é captada, passa por todos esses reservatórios retirando nessa sujeira, o micro-organismo, né, substâncias tóxicas. São introduzidos alguns produtos, né, para fazer a limpeza, para fazer esse tratamento dessa água, para que ela chegue à nossa casa, né, faça a distribuição, né, dessa água nos bairros, né, pela cidade, né, de uma forma limpa e purificada, tá? Então, esse é o formato, né, de tratamento da nossa água, tá? Então, vocês vão fazer a leitura também de cada quadradinho desse, tá? Para na sequência vocês resolverem aqui as questões, tá? Então, na letra A, turma, vocês vão assinar lá com um X, né, o gráfico que mostra a proporção correta da água na Terra presente na superfície terrestre, tá? Nós vimos lá no início, né, do texto, né, um gráficozinho, né, esse gráfico plano circular, tá? Em que vocês têm em vista, né, a quantidade de água e a quantidade de terra. Então, qual dos três aqui representa bem isso? Então, vocês vão marcar, tá? Logo abaixo nós temos, porque mesmo com toda essa abundância de água, ainda há tanta preocupação com a água que consumimos, tá? Então, se nossa maior parte, né, se a maior parte da Terra é coberta por água, por que há tanta preocupação ainda pela água? Nós sabemos que a maior parte dessa água ela é salgada, tá? Então, é por isso, né, que é uma das preocupações, né, se não a maior preocupação, né, é porque a água potável, né, que é a água de beber, ela é um número muito menor, tá? Diferente dessa água, né, que é a maior parte que nós temos, que é salgada, ok? Na segunda, marque verdadeiro ou falso, tá? Então, vocês vão ler cada uma dessas questões aí abaixo e vai dizer se elas são verdadeiras ou falsas, ok? Então, na primeira nós temos aí a água limpa tem um cheiro forte. A água, se ela é limpa, ela vai ter um cheiro forte, tá? Então, vocês vão marcar verdadeiro ou falso. A água pode ser encontrada no estado líquido, sólido e gasoso. A água ela pode ser encontrada nesses três estados, nós vimos há pouco, né? A Terra é formada por cerca de 70% da água. Então, isso é uma afirmação correta, tá? Vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso, tá? E na última nós temos a água é insípida porque não tem gosto. Ela é insípida porque não tem gosto? Então, se lembrem lá das propriedades da água, tá? Quiserem também dar uma olhadinha lá novamente para estar ajudando vocês a responder aqui se essa afirmação é verdadeira ou falsa, tá? Na terceira aqui, Pedrinho foi fazer um suco e notou que o açúcar, né, colocado na água desapareceu depois de ser misturado. Explique por que isso aconteceu, tá? Acho que vocês já fizeram, né, suco, né, algo, né, em que vocês foram adoçar, né, colocar o açúcar, né, e logo após vocês misturarem, vocês perceberam que o açúcar desapareceu. Então, vocês vão pesquisar, tá? Pesquisem, tá? Por que isso acontece, tá? Então, vocês vão entender, né, por que ele vai ser dissolúvel, né? Quase que eu dei aqui a resposta, não posso dar, tá? Então, na quarta nós temos, né, uma leitura, tá? É uma informação que vocês vão obter, tá? Aqui informa, né, sobre o Titanic, ok? Então, vocês vão fazer a leitura, né? Muitos de vocês já conhecem, né? Muito provavelmente já assistiram o filme falando sobre o Titanic. E vocês, depois dessa leitura que vocês fizeram, vocês vão responder a letra A e a letra B, tá? Na letra A tem: em qual estado físico encontra-se a água nos icebergs, tá? A gente sabe que o Titanic ele bateu, né? Ele se chocou contra um grande iceberg. E esse iceberg, o que ele é? Essa água ela está em que estado? Ela está no estado líquido, ela está no estado gasoso, ela está no estado sólido, tá? Então, vocês vão responder aqui, tá? Na letra B,
Com o passar do tempo, o iceberg se derretendo. Como se chama essa mudança de estado físico, tá? O iceberg a gente sabe como é que ele é. Mas se ele mudar, né, conforme a temperatura, ele começar a derreter, que estado é esse? Então, lembre-se também do estado físico da água, tá? Em que estado físico é esse, né, que acontece, tá? Por causa da mudança, por causa do derretimento dele. Então, vocês vão colocar aqui, ok? Aqui na quinta, tá? O que é preciso para que a água mude de estado físico, tá? As mudanças, lembrem, tá? Só ocorrem de acordo com a isso mesmo, tá? Então, de acordo com esse nomezinho aí que vocês acabaram de pensar, vocês vão responder. Os estados físicos da água só mudam por conta disso, tá? Na sexta, observe a mudança do estado físico da água que ocorre na imagem para preencher os espaços abaixo, tá? Então, observe aí, tem 4 camisetas, né? Aí penduradas, tá? Com o calor do sol, a água presente nas roupas do varal passa do estado, tá? Como é que essa água tá nessa roupa, tá? Elas foram lavadas, né? Foram estendidas. Então, a água, tem um pouco de água lá. Como é que elas estão? Que estado é esse? Então, aqui, ó. Varal passa do estado para o... Então, essa mudança, tá? Essa mudança é conhecida como... Vocês também vão responder, tá ok? Então, por exemplo, só dar um exemplo aqui, ó. A roupa está molhada, a água ali está no estado. Só que o sol vai secar. À medida que o sol, né, com o calor lá está secando, está mudando, fazendo uma mudança de estado. Então, que mudança é essa? Tá? Então, pensem um pouquinho aí, tá? Na sétima, leia e responda a cada situação abaixo sobre as mudanças físicas da água. Letra A, Márcia colocou um copo com água no congelador. Qual a temperatura será necessária para que a água vire gelo? Tá? Então, ela colocou um copo com água lá. Então, qual é a temperatura será necessária para que essa água vire gelo, se solidifique? Tá? Então, vocês vão observar aí. Felipe esqueceu o picolé em cima da mesa e ele derreteu. Em que faixa de temperatura isso aconteceu, tá? Então, o Felipe estava com o picolé, ele esqueceu, né, em cima da mesa, só que o picolé derreteu, tá? Em que faixa de temperatura isso pode acontecer? Então, vocês vão responder aqui também, tá? Letra C. Qual a temperatura atingida para que a água do bule de Dona Sueli evaporasse, tá? Então, a Dona Sueli aí colocou, né, a água dela para ferver, né, no bule. Então, para que isso aconteça, qual é a temperatura necessária? Vocês também vão colocar aqui, ok? Na oitava, faça a correspondência entre o desenho e as frases, tá? Então, aqui nós temos o ciclo, não é isso? Então, vocês vão observar bem, número 1, 2, 3, 4, tá? E na primeira temos assim, a chuva volta para os rios, mares e lagos. Que posição é essa aí, tá? Que setinha essa daí tá indicando? O calor do sol evapora a água do rio, tá? Então, qual é a posição? O vento leva as nuvens para outros lugares, acumulando gotas de água que faz chover. E a última, o vapor de água sobe e forma as nuvens. Aqui nós temos o ciclo, né? Então, dê uma olhadinha lá no ciclo da água, com essa formação para vocês poderem aqui numerarem corretamente, tá? Nona, teste os seus conhecimentos marcando com o X as afirmações corretas, tá? Existe vapor de água no ar? Existe. Vocês vão marcar ou não? Na natureza, só encontramos água no estado líquido? A gente só encontra na natureza no estado líquido. Por exemplo, lá o Titanic encontrou tudo líquido lá? Não, né? Então, a água é constituída pelos elementos hidrogênio e oxigênio. São esses dois elementos que formam, né, que constituem a água. A água salgada é encontrada em menor quantidade. Falei sobre isso, né? Em menor quantidade ou em maior quantidade, tá?
Chuva é água no estado gasoso. A chuva, né? Aquelas gotinhas, elas estão no estado gasoso, líquido ou sólido? Ok? Então, pensem direitinho. Aqui está afirmando, a chuva é a água no estado gasoso. É no estado gasoso? Então, pensem um pouquinho, tá? Na superfície terrestre, há mais água do que terra. Essa afirmativa, ela está correta? A água presente nos seres vivos não retorna mais ao ciclo da água. Pronto, a água presente nos seres vivos, elas não retorna mais ao ciclo da água. Isso é verdade ou não? Tá? Então, vamos seguir aqui. Na 10ª turma, de acordo com o funcionamento das estações de tratamento de água, o ETA, né, enumere conforme as sequências dos procedimentos. Quando você lê cada um daqueles quadrinhos lá, né, que é cada procedimento, né, em que a água vai passar, né, para ela ficar purificada e limpa para chegar até as nossas casas, vocês vão entender a relação aqui, né? Aplica-se cloro para matar os micro-organismos e flúor para combater as cáries. A água é retirada dos rios ou dos lagos por meio de bombas de sucção. Após a floculação, tá? A água passa para o tanque de decantação, decantação para que a sujeira se deposite no fundo. A água é filtrada através de várias camadas para retirada de impureza. Por fim, a água fica armazenada em depósitos e caixas d'água, onde será distribuída para as casas. Tia, como é que eu vou saber isso aqui? Vocês têm a imagem lá, né, do ETA, né, o tratamento, né, a estação de tratamento de água. E lá tem a imagem, né, da estação, tem a posição de cada um daqueles, né, de onde cada reservatório daquele, né, que ela vai passar para ser tratada. Então, cada quadrinho daquele, tá, vocês vão fazer a leitura para vocês relacionarem aqui bem direitinho, tá? Então, a resposta lá tá naquela páginazinha anterior. Na 11ª, explique como cada uma dessas substâncias contribui para a purificação da água, tá? Então, por exemplo, o sulfato de alumínio, ele contribui em quê? O cal, ele vai contribuir em quê? O cloro, ele contribui para quê? Tá? Então, são substâncias, né, que contribuem para a purificação da água. Tia, onde é que está isso? Também lá naquela página, né, que nós acabamos de ver da estação de tratamento de água. Lá está dizendo que o sulfato de alumínio, o cal e o cloro contribuem, tá? Né, para essa purificação da água. Então, vocês façam uma leiturazinha lá para vocês compreenderem, ok? Certo? Então, aqui, turma, a gente fica só até essa página 12, tá? Só a 11ª questão. Essa poluição da água a gente vai ver na próxima aula. Então, dessa página da 12, né, da 12ª, vocês só vão resolver a 11ª questão, tá? Essa poluição da água, mais uma vez dizendo, é para a próxima aula, tá? A gente vai encerrar com ciências aqui e dar início à ética, ok? E em ética, nós temos o texto que fala como tema, né, melhor amigo, tá? Conquistar a amizade de alguém é muito bom. Saber que uma pessoa gosta de nós e se importa conosco traz muita satisfação. Todos nós podemos fazer muitas amizades. Quando somos tímidos, às vezes demoramos um pouco para conhecer as pessoas, e quando somos extrovertidos, isso acontece com mais facilidade. Porém, tímidos ou não, todos nós temos preferências por uma pessoa. É uma questão de identificação, de sentir total confiança em alguém. Isso não quer dizer que não gostamos dos outros amigos, mas que um deles é muito, muito especial. A este chamamos de melhor amigo, tá? É aquele que você conta tudo, que você pode contar, que você pode se apoiar, tá? Aquele que te apoia, que te ouve, né? Que te dá conselho. Então, esse é o melhor amigo, tá? Como é bom ter alguém que nos compreende perfeitamente. É aquela pessoa que, quando fazemos algo errado,
mesmo brigando, fica no nosso lado e nos defende, tá? Existem amigos que são tão amigos que com o passar do tempo a amizade cresce ainda mais. Às vezes tornam-se adultos e passam um bom tempo, até anos, sem saber um do outro, mas quando se encontram, volta a ser criança e parece que nunca houve separação. Um amigo ajuda-nos a viver melhor e enxergar melhor e aceitar as diferenças. Ele nos escuta, nos dá atenção, compreende-nos, estimula-nos, enfim, ele nos dá muita alegria. Ter um amigo exige de nós fidelidade. Não sair contando o que ele nos revela em segredo. Não julgar é também muito importante. Acreditar no amigo é ajudá-lo a qualquer hora e outra prova de amizade. Um amigo é como um presente de valor que deve ser bem guardado. Ou seja, é aquilo que eu disse, o amigo é aquele que te apoia, é aquele que te ouve, é aquele que vai te ajudar nos bons momentos e nos maus momentos, nos momentos difíceis, tá? Então, o verdadeiro amigo é aquele que sempre vai estar ao seu lado, é aquele que sempre vai estar te apoiando, é aquele que sempre vai estar te ouvindo, tá? Então, na primeira questão, vocês vão responder aqui o seguinte: o que é um amigo para você, tá? Então, aqui você vai conceituar o que é amigo, tá? O que é ser amigo para você? Então, conceitue aqui. Conceituar, gente, é dizer o que é, tá? Para você. Letra B. Você acha que é um bom amigo? Você se considera um bom amigo? E por quê? Você tem que justificar por quê, tá? Letra C. Escreva o nome de alguns de seus amigos. Você pode citar algumas amigas, alguns amigos aqui, tá? Aqui na página 7, vamos cantar Canção da América. Essa canção aqui ela é bem conhecida, tá? Então, vocês vão fazer a leitura dela, prestem bastante atenção. É uma canção muito bonita, com uma letra muito rica, tá? E na sequência, vocês vão responder aqui a segunda questão. Explique o que quer dizer a frase abaixo, extraído da canção lida, tá? Então, vocês vão ler esse trechinho, tá? Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. O que é que essa frase quer dizer extraída aqui desse texto, tá? Se você fizer a leitura, tá, atentamente, tá, do texto, o que foi destacado, essa frasezinha aí, o que essa frase quer dizer? Por que ela diz isso, tá? Que o amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, tá? Então, vocês vão responder. Na terceira, vocês vão pintar aí na sequência, né, as letras K, Y e W. Pintem todas, K, Y e W. E descubra o que é que tem do lado esquerdo do peito, tá? Então, depois que vocês pintarem a letra K, Y e W, vai formar uma palavra. Então, vocês vão copiar, tá? Lá essa palavrinha, ok? Na quarta, no coração abaixo, escreva o nome dos seus melhores amigos. Então, tem um coraçãozinho aí e vocês vão estar escrevendo o nome dos melhores amigos de vocês, tá? Seu melhor amigo, dos seus melhores amigos, ok? Na terceira, faça uma mensagem bem bonita para eles. Então, você vai citar, né? Você vai escrever aqui uma mensagem bem bacana para eles. Na sexta, crie um acróstico usando a palavra amigo, tá? Então, o que é um acróstico, tá? Então, aqui, ó, se você observar, tem a palavra amigo. A palavra amigo tá uma embaixo da outra. Então, o acróstico é isso, é você dar um nome para a letra A. A letra A pode ser amoroso, amigo, tá? A letra M pode ser meigo, tá? Então, o acróstico é isso, é você dar um nomezinho a cada letrinha dessa palavra, ok? Então, vocês vão criar um acróstico, tá? Usando a palavra amigo, ok? Sétima, faça um X nas verdades sobre a amizade. Então, nós temos aqui, ó. Quando o amigo vai morar longe, a amizade acaba? Isso acontece, pessoal. O lugar de um amigo é no nosso coração. Isso é fato, vai marcar sim ou não, tá? Aí, no caso, um X. Quando a amizade é forte, são superadas todos os obstáculos, tá?
Quando essa amizade é firme, é fiel, se supera todos os obstáculos, só podemos ter um amigo? A gente só pode ter um amigo? Não, né? Ser amigo é guardar os segredos que ele nos revela, ou seja, se você de fato é um amigo, você guarda fielmente tudo que ele diz para você, então ser amigo é isso. Na oitava, ordene as palavras abaixo relacionadas à amizade, tá? Então tem várias palavras, A, B, C, D, E e F, só que elas estão com as sílabas desordenadas, vocês vão ordenar e escrever logo abaixo a palavra correta, tá? Então é bem fácil de fazer, é só vocês ordenarem aí cada sílaba de cada palavra, tá? Aí vocês encontram a palavra direitinho, tá? A gente vai finalizar aqui ética, lembrando, né, do tema, né, melhor amigo. Todo mundo tem um melhor amigo, tá? Então a gente vai finalizar aqui, tá? Uma excelente atividade a todos. Até a próxima aula. Se tiver ainda dúvida, podem me enviar uma mensagem, tá? Com a respectiva dúvida de vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau, turma.